Bem-vindo ao programa O Evangelho na sua casa. Hoje vamos continuar a meditação sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20, onde Jesus nos dá ensinos preciosos que são de grande valia para a nossa fé cristã, nossa vida diária, para entendermos quem é Jesus, quem somos nós, o que Ele quer de nós. É de grande valia. No programa passado nós entramos no poder, na autoridade de Jesus, que Ele está conosco todos os dias, e foi uma bênção. Espero que vocês tenham assistido, se não, vale muito a pena ver e meditar. Amém? Vamos orar então. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse dia, por todas as bênçãos, porque o Senhor está sempre conosco, Pai. Pedimos que venha nos abençoar, abrir a nossa mente e o coração, para que possamos receber a Sua palavra com alegria, que possamos fixar os Teus ensinamentos no nosso coração e praticar na nossa vida. Por favor, abençoa todos os familiares de todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler Mateus 28, do 16 ao 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, como nós dissemos no programa passado, Jesus havia acabado de ressuscitar, ficado alguns dias com os discípulos, visto por muitas pessoas, e agora ele se dirigia para subir aos céus para Deus, né? E ele ordenou aos discípulos, aos 11 discípulos, que o encontrassem num determinado monte. Os discípulos, em obediência, foram até lá e avistaram Jesus. E o texto nos diz que uns creram, outros duvidaram. Esse é o nosso problema. Nós não podemos nunca duvidar de Jesus. Jesus é a nossa segurança, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso condutor, o nosso salvador. Vamos sempre confiar em Jesus em qualquer situação. Nas situações mais difíceis, vamos confiar que Ele nos ama, no amor dEle, mesmo que não entendamos completamente todas as coisas que acontecem, vamos confiar nele. Bom, o texto diz que muitos duvidaram. No programa passado, nós enfatizamos que Jesus declara que Ele tem todo o poder sobre o céu e a terra. Todo o poder havia sido dado a Ele, toda a autoridade, e que Ele estaria conosco todos os dias. Agora nós vamos enfatizar o que Jesus recomenda aos seus discípulos. Ele manda assim, para os discípulos pregarem o Evangelho a todas as nações, não importando os costumes dos povos, não se incomodando com nada que diferenciasse povo com povo. Porque o que diferencia o homem é simplesmente costumes, tradições. O ser humano é todo igual, ele não muda. Muda a língua, muda um pouco da comida, dos costumes, mas o ser humano é essencialmente igual, né? E o que acontece? Jesus manda os discípulos pregarem a todas as nações, ensinando, fazendo discípulos. Como nós já explicamos, um discípulo, o discípulo se identifica diferente da pessoa que é um aluno, é um aprendiz. O aluno, ele quer aprender a matéria. Eu estou na escola, quero aprender matemática, mas eu não quero me parecer com o meu mestre de matemática. Eu quero simplesmente aprender a matéria, matemática, história, uma língua. Eu não quero parecer com o meu professor, né? Eu só quero aprender a matéria. O discípulo, ele quer ser igual ao seu mestre. O discípulo, ele tanto aprende as lições, como ele faz do seu mestre seu guia, modelo. E Jesus mandou que se fizessem discípulos. Ser discípulo de Jesus é procurar a cada dia ser parecido com Jesus. É muito difícil, é quase impossível, mas nós temos que obedecer a Jesus, fazer discípulos. Um cristão deve ser conhecido
por suas obras, pelo seu pensamento, pelas suas palavras. Um cristão não pode pregar o ódio. Um cristão não pode pregar divisão, não pode pregar o preconceito, não pode jogar todas as pessoas no inferno, não pode maldizer ninguém. Um cristão, o que diferencia o cristão é que ele ama o seu próximo. Quer o seu próximo seja uma pessoa que faça o bem ou uma pessoa que faça o mal. Ele tem que amar, ele tem que orar, ele tem que perdoar, ele tem que ser um modelo, ele tem que ser parecido com Jesus, ele tem que ser humilde. Então, a única forma de nós chegarmos a esse discipulado é mesmo pelo amor. O amor que Cristo nos ensinou, que Ele nos dá, a sabedoria também que Ele nos dá, para que possamos atingir esse objetivo. Sem amor, só com intelecto, só com um espírito religioso, seja a minha religião muito boa, eu não consigo ser um discípulo de Cristo. O máximo que eu consigo é ser um religioso. Mas um discípulo de Cristo é aquele que se diferencia no meio de uma multidão. Ele é diferente. As pessoas veem que ele é diferente. E nós precisamos alcançar esse objetivo, que é muito difícil, mas não é impossível, porque Jesus nos manda fazer discípulos de todas as nações, pessoas parecidas com Cristo, vivendo em amor, fazendo um mundo melhor para todos, um mundo melhor. E também ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Essa é uma parte que nós devemos prestar muita atenção. Nós precisamos ler os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, que é onde Jesus ensina com a sua própria boca. O Jesus, vamos dar um exemplo assim. Eu estou construindo uma casa. Por onde eu começo a construção de uma casa? Pelo alicerce. Vamos supor que eu construísse uma casa e que o seu principal alicerce fosse uma coluna. E em cima dessa coluna vem toda a construção. Se essa coluna ruir, a construção toda vem abaixo. Ela é a pedra de esquina, ela é a coluna. Jesus é o que dá base a todo o ensino, a todo o evangelho. Ele é a coluna. O que acontece? Eu não posso pôr outra coluna no lugar de Jesus. Eu não posso ter um ensino diferente daquele que ele ensinou. Eu não posso tomar por base nenhum outro nome. Porque fulano é muito bom, porque aquele teólogo, aquele fundador de uma religião, mas ele está ensinando de acordo com Cristo. Porque Jesus ordena que o evangelho seja pregado, que fossem feitos discípulos e que as pessoas que o aceitassem como Salvador e quisessem ser seus discípulos, fossem ensinadas em tudo e que ele ordenou. Ele não recomendou, ele ordenou, vocês têm que fazer assim. É uma ordem, não é uma recomendação. Façam se vocês quiserem. Não, é uma ordem. Por isso, é muito importante que nós não sejamos enganados. Leiamos os evangelhos, porque o que é que acontece? Muitas vezes, eu pelo menos tenho presenciado isso, pregações, frases, que se nós formos levar ao pé da letra, ela fala exatamente ao contrário do que Jesus ensina. Porque as pessoas não conhecem o que Jesus ensina. Porque você tem que ler os 4 evangelhos. Essa é a base, essa é a coluna. Todos os outros ensinos só são entendidos depois que você entendeu o que Jesus falou. Porque qualquer ensino que vá contra o que ele falou, não é real. Porque vai contra a base, vai contra a sustentação. E Jesus nos manda que nós vivamos de acordo com o que ele mandou, com o que ele ensinou. Mas a outra pessoa é como se Jesus falasse. Mas não é Jesus falando. Se você vê que aquilo contraria o que Jesus fala, você estuda, releia e siga sempre a Jesus. Ninguém pode ser superior a Jesus, mas ninguém mesmo, entendeu? Entenda uma coisa também, o evangelho é a boa nova, a boa nova, a boa nova. Não se vive o Velho Testamento,
Não se vive coisas que já passaram. Nós estamos na nova aliança. Deus é amor. Nós precisamos construir um mundo de amor, um mundo de justiça, um mundo onde Cristo e o nome de Deus seja glorificado. Entenda isso, nós não estamos mais no tempo da lei, não estamos mais no tempo de guerra. A nossa guerra deve ser por um mundo de amor, um mundo onde todos sejam felizes. Esses são os discípulos de Cristo. Cristo nunca pregou ódio, nunca pregou contenda. Entenda isso, leia, pegue a sua Bíblia, mas estude os 4 evangelhos, para que a coluna da sua fé esteja firme, firmada em Cristo. Depois você estuda os outros. Senão você não vai ter uma noção exata do que Cristo ensina. Você pensa que você tem, porque existe muito ensino estranho, em que você lendo os evangelhos, você mesmo constata, você mesmo percebe. Então tenha isso em mente. Jesus ordenou que nós ensinássemos as pessoas a seguirem a tudo que Ele ordenou. Fazendo isso, nós temos uma comunhão melhor com Cristo, nós temos mais saúde espiritual, nós temos uma fé inabalável. Eu mesmo, depois que encerrei o programa passado, vi uma reportagem na internet que aumentou o número de professores no estado do Brasil de suicídio. Professores que se suicidam, aumentou o número. Além de policiais que estão se suicidando. Se essas pessoas tivessem acesso ao Evangelho, se elas conhecessem o amor de Cristo, e por mais desesperadas que elas estivessem, por mais doentes que elas estivessem, se elas tivessem 1 minuto com Cristo, 1 minuto que elas tivessem pedido para que Ele a salvasse, para que Ele derramasse o seu amor, elas não teriam se matado. Por isso o Evangelho é urgente, mas o Evangelho de Cristo é urgente. Não é religião, é o Evangelho de Cristo. Esse é urgente, para que as pessoas possam se aprofundar no amor de Cristo que salva. Amém, irmão? Espero que esse programa tenha feito bem a você, que seja uma bênção na sua vida, da sua família, que você se reúne em casa, que você estude os evangelhos, que você tenha o amor como meta. Ser um discípulo de Cristo precisa do amor como meta. E seguir os ensinamentos de Cristo e procurar entendê-los no amor. Amém? Que assim seja. Isso, irmãos. Então, vamos ter como meta ser um discípulo de Jesus. Amém. Não só aquele que lê as Escrituras, mas aquele que pratica e aquele que vai e faz outros discípulos, tendo Jesus como exemplo, como guia, como mestre. Amém? Então, se você foi abençoado por esse vídeo, que eu creio que você foi, peço que você dê um like e compartilhe também com as pessoas que estão próximas a você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Amém.